O silêncio do cosmos não é vazio, é uma ausência preenchida por significados insondáveis, por sussurros inaudíveis, por ares saturados de um terror que não se pronuncia em palavras, mas se impõe na própria estrutura do real, entre as fendas do espaço e do tempo, onde a forma cede ao informe e a razão se desfaz diante do caos absoluto. Ali reside Golb. Não é um deus, pois a divindade pressupõe culto, ordem, uma manifestação compreensível daquilo que chamamos sagrado. Não é um demônio, pois o mal na concepção humana é apenas um arranjo moral dentro de uma lógica limitada. Golb é a negação desses conceitos. Ele é o caos primordial, o abismo onde a sanidade se torna pó e o fim de toda estrutura. Golb tem sido um elemento de curiosidade desde que apareceu em Purroi e por boas razões. Além de um design bizarramente único, a sua verdadeira natureza e papel no mundo de Hora de Aventura só tinham sido mencionados, até porque o próprio Golb nunca foi realmente colocado em ação. Mas no último episódio de Hora de Aventura, ele foi o centro das atenções, como resultado da magia combinada do Homem Mágico, Betty e Maja. Havia uma altura em que tinha uma disputa sobre se Golb é a divindade universal suprema, como as pessoas na altura falavam, ou se ele era realmente algo menos significativo, como o antigo governante de Marte, que foi banido por uma dimensão alternativa. Mas vimos que muitas dessas respostas vieram à tona na série da Fiona Cake. Vimos que existem outros seres que podemos dizer que são divindades ou deuses, mas no meio desses deuses existe um chefe, como foi mencionado por uma dessas criaturas que estão em outro nível de compreensão. Seja ou não uma figura divina, ele claramente tem um papel especial no funcionamento do cosmos. Quero dizer, ele é para onde Finn foi depois da cena da morte em Purroi. Observe como a morte nunca esteve envolvida na experiência de Finn, foi apenas Golb que estava lá para cumprimentar o velho Finn. Isso significa que Finn nunca morreu de verdade, mas foi trazido de volta à sua forma de Yu, de 14 anos, e teve muitas de suas memórias da dimensão do travesseiro apagadas. Mas ainda assim, Golb não é realmente um supervisor da morte, já que a própria morte tem esse trabalho. Ele parece ser o cara que supervisiona quando as pessoas reencarnam. É possível que Abraham Lincoln tenha obtido a sua forma como um governante imortal de Marte de Golb, e que é por isso que eles construíram o templo de Marte à imagem de Golb. E se for assim, Golb e Morte podem ter alguma conexão com o outro, já que a Morte é quem tem a autoridade para tirar a imortalidade de Lincoln. O trabalho de Golb parece ser tão importante que quando o Golb captura a alma de uma pessoa, nem mesmo o Prismo pode interferir no poder de Golb. Por alguma razão, tudo que o Prismo pode fazer é invocar uma cesta de basquete para a existência quando uma alma envolvida com um golpe é desejada. Quanto a como o Lich se relaciona, duas coisas são possíveis. Uma é que o Lich serve Golb como o último estudioso, a outra é que Golb é um espírito antigo que foi banido para outra dimensão e que era adorado como uma figura de culto. Aqueles nesse culto podem ser os estudiosos de Golb, e o Lich, vendo a si mesmo como ser final no universo, vê a si mesmo como estudioso final. Quer o Lich sirva Golb de alguma forma ou não, acho provável que suas existências estejam relacionadas de alguma forma, já que o Lich parece saber a origem do final do universo, conforme recitado no episódio Fofura. Tanto o Lich quanto o Golb podem ser tão antigos quanto o universo. E indo mais a fundo em Fiona Cake, podemos ver que Golb nunca pediu pro Lich fazer nada. O Lich nasceu com um ódio ardente pela vida, olhou pro fim das coisas e viu Golb, o devorador de mundos. Por isso talvez ele tenha aprendido uma lição e recebido uma missão, acabar com a vida e acabar com o universo. Mas Golb não lhe deu nenhuma lição e nenhuma missão, ele simplesmente é. Golb é um ser entrópico natural, ele existe como o vácuo final da natureza. E toda vez que vimos Golb em seu vazio, vimos cercados por esses blocos. O que eu acho que essa não é a primeira vez que um Lich acaba com seu universo e se apresenta a Golb. Cada vez que o Lich vence, ele eventualmente coloca na cabeça que deve voltar para Golb e perguntar por que a conclusão de sua missão não lhe deu nada além de vazio. E todas as vezes, Golb não nota, até que o Lich exige sua atenção. E então, cada vez que ele finalmente ganha a atenção de Golb, Golb o transforma em um bloco. Mas vamos lembrar de que Golb parece um bebê cósmico, e ele sempre teve esses blocos. Essas peças de Tetris não são apenas uma escolha aleatória, elas são os blocos de brinquedos de Golb. Então, eu acho que é um tipo de loop que se repete eternamente. O Lich vence, o Lich se aproxima de Golb, e o Lich acaba por se tornar um bloco de brinquedo no castelo de blocos de Golb. Mas espere, quando o Finn deixou o mundo dos travesseiros, Golb não tentou comê-lo? Por que não comer o Lich?
Acho que é porque o Lich se tornou a encarnação representativa da extinção da vida. Ele é feito de um cometa catalisador, impregnado de magia da morte, então ele não pode realmente morrer. O Lich se tornou eterno de uma forma que Finn, como o cometa azul, não o fez, já que Finn, como o cometa azul, vive, morre e reencarna. Essa eterna essência é algo que Golb não consegue digerir. Do ponto de vista de Golb, ele continua sendo acordado e incomodado entre as refeições por um esqueleto gritando. Examinando o esqueleto, é óbvio que ele não vai ser bom para comer. Ele é muito eterno, assim por dizer, e feito de energia de morte, que com certeza é bem desagradável. Porém, Golb ainda o quer quieto. Então ele o despedaça e sela a cabeça gritante em um bloco de brinquedo que é adicionado ao castelo. Então, depois disso, Golb volta a dormir para esperar o próximo universo morrer. No final de Hora de Aventura, Beth acreditava que aproveitar o poder de Golb poderia curar Simon dos efeitos da coroa e permitir que eles ficassem juntos novamente. Infelizmente, convocar Golb para U resultou em caos e destruição em uma escala sem precedentes. Conforme Beth, Simon e Finn se encontram dentro da boca de Golb, seus próprios seres começam a se desfazer. O Rei Gelado foi transformado de volta em Simon. A Beth perdeu suas magias, logo deixou de ser louca. A coroa de gelo também foi devolvida ao seu estado original, por isso agora ela seria capaz de realizar o desejo mais profundo de seu portador. Beth se entregou e usou a coroa para desejar que Golb fosse embora, mas isso não teve sucesso porque seu objetivo genuíno era fazer com que fosse preciso para manter Simon seguro. Como consequência, Beth se fundiu com Golb, tornando-se uma única criatura e uma nova entidade, agora conhecida como Golbet. E depois disso, ela entrou em um portal e deixou o universo que conhecemos. E até o ano retrasado, esse tinha sido a última aparição de Golb, que agora seria conhecido como Golbet. Vemos em Fiona Cake que a Beth deu tudo para manter Simon seguro, até mesmo se tornando um Golb no processo. De acordo com uma certa teoria, Beth atingiu seu objetivo de proteger Simon dele mesmo, quando ele estava prestes a colocar a coroa novamente. E podemos ver que a luz azul representa a tarefa concluída de Beth, enquanto Golb absorve seu espírito. Beth garantiu que Simon estivesse seguro novamente e se deixou absorver pelo caos, possivelmente acabando com a sua vida. Embora haja espaço para debate sobre seu destino final, é óbvio que o último ato de Beth foi de altruísmo e amor, garantindo que o Simon pudesse experimentar a felicidade. E depois disso tudo, eu acredito que Golbet deixou de existir e novamente se tornou apenas Golb. E com Golb de volta, vou tentar ir um pouco mais profundo acerca dessa entidade. Mas antes, quero reconhecer que os criadores de Hora de Aventura pareciam ter a intenção de representar os aspectos negativos do caos, bem como o medo existencial que vem com um ser consciente que um dia morrerá. Acho que isso é valioso como representação. No entanto, acho que se Golb tem a intenção de incorporar totalmente o caos, não sei se esse propósito é totalmente cumprido. Caos não é aleatoriedade ou desordem, nem a discórdia, como o Beth sugere no último episódio do desenho principal. Caos é definido como a tendência em um sistema de criar resultados muito diferentes com base em pequenas mudanças nas condições iniciais. Pense então no efeito borboleta. Um exemplo que pode estar ganhando popularidade é um pêndulo duplo, mas a distinção importante é que caos não é desordem e não é aleatoriedade. Caos é mais refinado do que isso, e caos também é o que permitiu que criaturas como nós existissem em primeiro lugar. Fractais também incorporam o caos, e caso você não saiba o que é um pêndulo duplo ou um fractal, eu vou tentar explicar. O pêndulo duplo é basicamente um pêndulo com outro pêndulo pendurado na ponta. Agora, a parte mais interessante é que quando você solta esse negócio, ele começa a se mexer de um jeito doido e imprevisível. Diferente de um pêndulo simples, que balança de um lado para o outro de forma tranquila, o pêndulo duplo pode girar, mudar de direção do nada e até parecer meio aleatório. Isso acontece porque cada parte influencia a outra de uma forma complicada, sendo um ótimo exemplo de caos. Já um fractal é basicamente um desenho ou forma que se repete em diferentes escalas, ou seja, se você der zoom em um pedaço, ele vai parecer como um todo. Por exemplo, imagine uma árvore. O tronco se divide em galhos, e cada galho tem ramos menores, que se parecem com a árvore inteira. Se você continuar olhando mais de perto, o padrão continua se repetindo, e isso é um fractal da natureza. O meu ponto é que o caos é muito mais bonito e complexo do que os monstros que Golb criou no episódio final. O caos pode criar uma beleza incrível e estonteante, e quase tudo no universo é fortemente impregnado de caos. Se existisse uma divindade do caos, não seria um adversário, seria a base da nossa existência.
Claro, é um desenho de ficção, e é possível que Glob pretende representar o surgimento da beleza a partir do caos. Existe um terror peculiar na ideia de golpe, não é o medo do sofrimento, nem o pavor da morte, mas sim o horror da inexistência, o medo de que não haja propósito, de que a consciência seja uma fagulha ridícula em um vácuo imensurável, destinada a se apagar sem rastro. Golb não destrói apenas mundos, mas apaga sua memória, desfaz seu significado. Ele não é maligno, porque o mal exige intenção, e Golb é indiferente. Ele é o colapso do que julgamos eterno, o eclipse do ser, a dissolução final de todas as histórias. O caos não se importa, porque o próprio conceito de preocupação não pode existir onde não há estrutura. Ele é o abismo insaciável, o fim inevitável, e então no final, quando tudo for consumido, restará apenas ele, ou talvez nem mesmo isso, pois o caos não precisa de um trono, ele apenas é, esperando pelo momento em que também deixará de ser.